Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e vamos ler do versículo 24 ao versículo 30, uma história bastante conhecida, mas geralmente nós conhecemos apenas a versão de Mateus, e o meu objetivo nessa noite é expor a versão de Marcos 7, 24. A palavra de Deus nos diz, Marcos 7, a partir do versículo 24, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós, como teu povo, estamos na tua presença nessa noite para rogar humildemente que o teu Espírito, que já falou o nosso coração, nos outros elementos desse culto, que o Senhor fale agora através da pregação da tua palavra, que nós sejamos edificados, exortados, que aqueles que não te conhecem verdadeiramente sejam convertidos, que aqueles que estão fracos na fé sejam fortificados, e que todo o teu povo, todos os ouvintes, sejam transformados pelo poder da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é a fé verdadeira? Como nós conhecemos a fé verdadeira? Quais são as suas características? Como a fé verdadeira, salvadora, se relaciona com a fé perseverante? Qual a relação entre fé e perseverança? Como Deus trabalha a nossa fé? Como Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos amadurecer? Todas essas perguntas são maravilhosamente respondidas nessa pequena narrativa. Nesse texto, irmãos, nós encontramos uma ilustração da fé verdadeira e o relacionamento entre a fé salvadora de uma mulher e a fé perseverante. Um relacionamento intrínseco, inseparável. A fé salvadora, a fé verdadeira, ela é sempre perseverante. E nesse texto nós aprendemos exatamente essa lição através do exemplo dessa mulher grega, sírio-fenícia, que Mateus nos chama de mulher cananeia. Antes de analisar o texto, vamos nos lembrar o contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós acabamos de ler está no Evangelho de Marcos, que é o mais curto dos evangelhos. Ele está juntamente com Mateus e Lucas dentro daquilo que nós chamamos os evangelhos sinóticos, porque eles têm uma perspectiva, uma forma de contar profundamente semelhante. A semelhança é tanta que os estudiosos mostram que, de alguma forma, tudo leva a crer que esses evangelhos se conheciam. A crítica moderna atribui a Marcos como sendo o primeiro dos evangelhos, embora a igreja antiga atribua isso a Mateus. E o Evangelho de Marcos, embora seja curto, ele é muito profundo.
E o foco do Evangelho de Marcos está logo no início, logo no capítulo 1, ele já mostra o seu cartão de visitas, vamos usar essa expressão, quando ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa a narrar esse Evangelho mostrando que o seu objetivo é mostrar como Jesus, o Filho de Deus, traz as boas novas de salvação, não apenas a Israel, mas também aos gentios. Jesus era o próprio Filho de Deus que veio trazer salvação. O Evangelho de Marcos possui uma narrativa curta, objetiva, decisiva, focando muito mais na ação do que no ensino, são 20 milagres. Marcos mostra uma grande preocupação com a reação, com os detalhes emocionais das personagens, como, por exemplo, essa mulher que se ajoelha, a atitude de Jesus de amar, de olhar alguém e amá-lo. Ou seja, ele se preocupa como Jesus e as personagens agem nas cenas contadas. Como Mateus e Lucas, um tema central é o reino de Deus, que chega agora em Cristo, que parece insignificante aos olhos dos homens, mas que vai crescendo, crescendo, até que será finalmente implantado na segunda vinda de Cristo. Como Mateus e Lucas, Marcos enfatiza que o cumprimento chegou. O Filho do Homem, o sofredor, que era o próprio Filho de Deus, veio salvar pecadores. Segundo a tradição da igreja, Marcos escreveu esse evangelho a partir dos relatos de Pedro. Ele não foi uma testemunha ocular. João Marcos, nós vemos e ouvimos falar dele nos evangelhos. Aliás, nos evangelhos não, nas cartas de Paulo. E é interessante que, de fato, ele começa, de alguma forma, o seu evangelho falando um pouco de Pedro e termina falando um pouco de Pedro. Então, segundo a tradição da igreja, Marcos escreveu a partir dessa perspectiva de Pedro. E o evangelho de Marcos, ele tem 3 partes muito claras. Ele começa com um prólogo sobre o começo do evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 a 15. Depois ele vai mostrar e focar o ministério público de Jesus, do capítulo 1 até do versículo 16 a 8, 26. E ele vai mostrar isso de forma rápida, muitos milagres, é o evangelho da ação. E por fim, do capítulo 8, 27 até 16, 20, ele vai mostrar Jesus rumo a Jerusalém, a sua paixão, a sua vindicação, aquele momento final da morte e ressurreição de Jesus. Então, em que ponto nós estamos aqui no capítulo 7 do Evangelho? Bom, nós estamos naquilo que nós chamamos no ministério público de Jesus. Jesus está em plena atividade. E o ministério público de Jesus será marcado por muita tensão. E isso aqui é muito importante para nós entendermos agora o contexto específico aqui do Evangelho. Observe comigo que no capítulo 7, Jesus tem um encontro com os escribas e os fariseus. E esse discurso vai girar muito em torno da pureza, do que é puro, do que não é puro. E Marcos, inclusive, vai dizer, acompanhe comigo, no capítulo 7, ele diz o seguinte, sobre o que contamina um homem. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 18, assim vós não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E veja o que Marcos diz, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus, então, tem esse debate sobre a pureza. E agora, contrário a todas aquelas leis dietéticas do Antigo Testamento que Deus havia estabelecido, agora na Nova Aliança, todos os alimentos são puros, há uma profunda mudança. Mas não apenas essa questão de pureza. É bom lembrar que os gentios também eram considerados impuros. E é dentro desse contexto, no capítulo 7, onde os próprios fariseus e escribas rejeitam a Jesus, que Jesus agora vai para a região de Tiro e Sidom, daquilo que nós chamamos hoje do Líbano, a Fenícia.
E ali uma mulher grega, uma mulher gentia, vai expressar fé em Jesus. Então Marcos vai mostrar esse profundo contraste. Uma mulher que era considerada impura, que tem um demônio, sua filha tem um demônio que Marcos vai chamar aqui um espírito imundo e impuro. Não apenas os alimentos serão considerados puros por Cristo, mas também gentios pecadores serão considerados puros por Cristo. Maravilhoso como o Espírito Santo usa Marcos para construir e estabelecer esse contraste. Então é pela segunda vez no Evangelho de Marcos que Jesus está nesse território gentil, ele está em um território gentil. E aqui nós observamos de forma muito clara que a ideia principal do texto é muito simples. Aqui nós vemos o relato da fé persistente dessa mulher sírio-fenício, essa ideia central, que ilustra poderosamente tanto a prioridade de Israel na história da salvação, Jesus vai mostrar isso, eu vou explicar isso, a prioridade de Israel na história da salvação, mas agora também a plena inclusão de gentios nas bênçãos pactuais dessa salvação, da qual essa mulher gentia é uma ilustração, uma gentia que está sendo salva. Mas o relato também nos ensina sobre a fé salvadora, que é essencialmente perseverante. Aqui nós vamos ver a forma de Jesus agir para com essa mulher. Quando nós vamos analisar uma narrativa nos evangelhos, além de analisarmos o contexto geral, específico, é muito importante nós analisarmos também aquilo que nós chamamos do estudo da tradição, ou seja, compararmos essa história e verificarmos se ela aparece nos outros evangelhos. E para isso, nós usamos 3 técnicas bastante simples, é a seleção, o arranjo e a adaptação. Ou seja, essas histórias que foram reais, elas foram selecionadas, elas foram arranjadas dentro do Evangelho, de acordo com o propósito literário de cada autor, e foram adaptadas. E por que isso é importante? Porque a história dessa mulher também aparece lá em Mateus, no capítulo 15. A história em Mateus é muito mais longa, a história em Mateus tem muito mais detalhes, a história em Mateus ela tem muito mais profundidade, sutilezas, talvez teológicas, mas Marcos, com a sua mente objetiva, ele vai focar no essencial da história. Mateus vai focar em vários detalhes importantes da história, sobretudo na aparente rejeição de Jesus. Jesus se mantém silencioso, Jesus diz àquela mulher, eu não fui enviada para você, você é uma mulher gentia, você não é de Israel, porque eu devo me importar com você? Até que ela mostra a sua fé em Jesus, e Jesus então anuncia a salvação. Há um crescendo, há um processo em Mateus, que vai culminar nessa declaração aqui, central. Quando ela responde ao Senhor Jesus, e diz aqui de forma maravilhosa, que os cachorrinhos também comem debaixo da migalha daquilo que cai da mesa dos seus donos. As crianças comem disso. Marcos, então, foca no cerne. É por isso que o Evangelho de Marcos é maravilhoso. Porque ele foca, muitas vezes, no cerne das narrativas. E esse é o cerne da narrativa. A graça de Deus em Cristo salvando essa mulher gentia. Agora vamos analisar o texto em si. Acompanhe comigo. Esse é um texto narrativo. Aqui nós temos uma história de salvação, uma história de pronunciamento, porque é um pronunciamento glorioso de Cristo, um ensino glorioso. É uma história de cura, mas também uma história bastante irônica, considerando que aparentemente Jesus é contestado por aquela mulher. É uma das poucas vezes onde alguém de alguma forma surpreende, se é que nós podemos usar essa palavra, que Jesus de alguma forma é surpreendido, mas de alguma forma irônica nós vemos essa mulher trazendo uma resposta maravilhosa ao Senhor Jesus, quando ele aparentemente a rejeita. Esse é um ponto muito importante na história que nos chama a atenção. Agora a estrutura. Bom, a estrutura da narrativa é simples. Você tem o cenário no versículo 24, se passou em Tiro. Você tem o encontro da mulher sírio-fenícia com Jesus. E nesse encontro nós temos a abordagem dela, no versículo 25 e 26.
a recusa inicial de Jesus no versículo 27, a resposta sábia daquela mulher a Jesus no versículo 28, o elogio de Jesus e a declaração de cura no versículo 29, e o resultado final, que é a menina que é curada. A estrutura é bastante simples, mas a grande pergunta é qual é o ponto dessa história? Porque o Espírito Santo coloca essa história para que os primeiros leitores lessem, para nós também, qual é o ponto? O que é que ela nos ensina? Essa história nos ensina uma lição profunda, meus irmãos, sobre a fé salvadora que está profundamente relacionada com a fé perseverante. Aqui nós vemos a resposta de Jesus à fé salvadora e perseverante. E esse é o tema do sermão nessa noite. A resposta de Jesus à fé salvadora e perseverante. E nós vamos analisar 4 coisas nesse texto. Primeiro, o pedido de uma mulher sírio-fenícia, 24 a 27. A recusa inicial de Jesus em atendê-la, no versículo 27. A resposta de fé e sábia da mulher, no versículo 28. E o elogio de Jesus e a declaração de cura, no versículo 29 e 30. Nós vamos analisar esses 4 aspectos. Agora, foque na sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia e vamos analisar primeiro o pedido da mulher. O texto começa assim, é assim que Marcos narra. Ele diz que levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Marcos vai acrescentar um detalhe que Mateus não nos dá. Diz que Jesus entrou em uma casa. Marcos também vai nos dizer um detalhe que Mateus não nos dá. Ele diz que Jesus não queria que ninguém o soubesse. Ou seja, o objetivo de Jesus, aparentemente, depois de todo aquele debate, e de alguma forma ele está em pleno ministério público, ele sai para ali, para a terra de Tiro e Sidom, e de alguma forma ele quer um momento de tranquilidade, ele quer entrar em uma casa, ele quer ocultar-se, talvez por razões de perigo. E o Senhor Jesus então está ali na fronteira de Israel, entrando já em Tiro e Sidom. Ele não queria que ninguém o soubesse, mas o texto então nos diz que ele não pôde esconder-se, ele não pôde ocultar-se. E Marcos então vai dizer o porquê. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Marcos então nos apresenta essa mulher. Primeiro Marcos começa mostrando o problema dela. Era um problema sério, real. A sua filha estava possessa de um espírito imundo. Lembra que toda a história, Marcos está focando nessa ideia de puro e impuro. Uma gentia impura, e era assim que ela era considerada pelos judeus. A sua filha tem também um demônio que possui a sua filhinha, que é chamado de um espírito impuro ou imundo, como diz a nossa tradução. E aquela mulher, tendo ouvido a respeito dele, prostrou-se aos seus pés. Mateus vai nos dar um detalhe interessante, diz que aquela mulher clama e diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que significa que aquela mulher está usando para Jesus um título messiânico. O que mostra esse contraste agudo de judeus que recusam ver Jesus como sendo o Messias e uma mulher gentia que reconhece Jesus como o Messias e clama pela sua misericórdia. Como essa mulher ouviu a respeito de Jesus? Nós não sabemos. Talvez em algum momento da sua vida, talvez em alguma viagem em Israel, ela tenha ouvido falar em Jesus. E o seu pedido, a forma como ela clama ao Senhor Jesus, a forma como ela se prostra ao Jesus, aos pés de Jesus, mostra uma profunda fé. Uma fé que alguém não pode ter por si mesmo, mas como nós aprendemos, a fé é uma obra do Espírito. De alguma forma o Espírito Santo estava trabalhando no coração dessa mulher. Ela então se prostra aos pés de Jesus. Mateus usa o verbo proskineo, uma atitude de profunda adoração, de devoção para com Jesus. Marcos agora vai nos dar a identidade dessa mulher.
E de alguma forma, essa identidade na narrativa, ele deixa um pouco para produzir nos leitores esse senso de surpresa. Era grega, de origem sírio-fenícia, era gentia. E aquela mulher então rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela não apenas pede, mas ela clama ao Senhor Jesus. É uma mulher que tem fé que Jesus poderia fazer. É uma mulher que, como Mateus diz, reconhece que Ele é o Messias. É uma mulher que tem um problema real e concreto na sua vida. A sua família está destruída, arrasada por Satanás. É uma mulher que se prostra, que vai até Cristo, que chega aos pés de Jesus e roga: Senhor, tem misericórdia. Nós conhecemos bem essa cena. Imagina essa cena. De um lado, uma mulher que clama, que pede, que apresenta o seu problema a Cristo, que apresenta a sua dor, que abre o seu coração, que roga ao Senhor, que sabe que Jesus tinha poder para fazer isso, que talvez já tinha visto ou ouvido Jesus expulsar demônios. Ela sabe que está pedindo a pessoa certa. Não há ninguém que pudesse ajudar a sua casa, a sua filha, a restauração da sua família, a não ser Jesus. E no versículo 27 nós temos a recusa inicial de Jesus em atendê-la. Aqui nós temos uma surpresa. O texto então nos diz: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Mateus nos ajuda a entender melhor. Mateus diz que Jesus diz àquela mulher, de forma muito clara, e se você ler rapidamente a narrativa de Mateus, se você voltar um pouco para Mateus capítulo 15, onde ele vai também contar essa mesma história, Mateus diz que Jesus, no versículo 23, quando ela clama, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, Mateus 15, 23, e os discípulos aproximando, rogaram: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Marcos não relata isso, mas ele vai no cerne das palavras, e é isso que Jesus está dizendo, quando ele diz assim: deixa primeiro que se falte os filhos. Ele está dizendo que ele veio, e essa era a obra primordial dele como Messias, trazer o Evangelho para Israel. E Jesus está dizendo: você é indigna da graça de Deus, mulher, você é uma gentia, eu não vim para você. E Jesus usa até um termo pejorativo que os judeus usavam para os gentios. Veja novamente o versículo 27. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Era assim que muitas vezes os gentios eram chamados pelos judeus, como cachorros indignos, impuros. E Jesus diz: mulher, você é indigna, você é impura, você é gentia, você não merece a graça de Deus. Você quer um pão da minha graça, mas você não merece. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aqui Jesus usa essa poderosa metáfora da mesa, quando os filhos estão sentados e o pai nunca vai tirar o pão dos filhos e dar primeiro aos cachorros. Se bem que na sociedade de hoje é possível que os pais primeiro dêem os cachorros, né? Está tudo invertido. Uma sociedade onde existe mais pet shop do que lojas de bebê, de criança, tem alguma coisa muito errada com essa sociedade. Mas o fato é que, naquele contexto, era exatamente isso. Jesus diz: não é bom. O que você faz, ou o que você faria se você estivesse no lugar dessa mulher? O que você faz quando você se apresenta diante de Deus e clama, e coloca a sua situação, e coloca o seu problema, e apresenta a sua dor, e Deus então se mantém silencioso, como Jesus se manteve calado?
Ou pior, quando Deus diz, eu não vou te responder, você é indigno. Você não merece a minha graça, mulher. Observe que Deus, Ele nunca apenas produz a fé salvadora, e esse é um ponto importante na história e na teologia da história. Deus nunca apenas salva um pecador, Deus quer trabalhar a fé desse pecador, Deus quer amadurecer a fé daquele pecador. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nessa que nós podemos chamar, nessa pequena nova convertida. Jesus diz, você é indigna, mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus vai dizer que quando ela escuta Jesus calado, ela continua clamando, e quando Jesus diz assim, eu não fui enviado a você, ela diz assim, Senhor, me socorre, tem misericórdia da minha vida. E ela então adora o Senhor. Essa mulher é como uma Jó do Antigo Testamento. Quanto mais o Senhor Jesus parece recusá-la, quanto mais Jesus parece rejeitá-la, mais ela permanece ali. Mas o foco de Marcos está no ponto central da história. A graça. E aí nós vamos compreender a resposta dela, a resposta sábia e de fé daquela mulher no versículo 28. Acompanhe comigo. Ela, porém, lhe respondeu. Como é que ela começa a sua resposta? Sim, Senhor, é verdade. Eu sou uma gentia. Eu sou, como vocês dizem, um cachorro. Eu sou indigna da tua graça. Eu não sou digna que o Senhor olhe para mim, para minha filha. Eu não mereço que o Senhor cure a minha filha. Sim, Senhor. E ela continua. Porém, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E o que ela está querendo dizer é muito simples e profundo. Eu não sou digna, eu não sou de Israel, eu não sou digno de sentar à mesa, mas me dá a tua graça. Me dá a tua graça. Como aquele cachorrinho que espera ansiosamente as migalhas caírem das mesas. Não me nega a tua graça, Jesus. Eu não mereço um pão. Mas me dá as migalhinhas dela. As migalhas das crianças. O restinho. Me dá a tua graça. Essa é uma resposta impressionante. Essa é a resposta da fé verdadeira, que nunca volta as costas para Deus, que reconhece a sua indignidade, o seu pecado, mas ao mesmo tempo clama e diz, Senhor, eu preciso da tua graça. E é por isso que Jesus logo em seguida vai elogiar e vai dizer o seguinte, veja o versículo 29, então lhe disse, por causa desta palavra, pode ser. Mateus diz que Jesus também diz, ó mulher, grande é a tua fé. Que fé gloriosa! E esse é o ponto da história. Não é que Jesus não sabia o que ela precisava. Não é que Jesus não poderia respondê-la no primeiro momento. É que Deus nem sempre faz isso na nossa vida. Deus faz exatamente muitas e muitas vezes dessa forma, onde aparentemente Ele parece não nos ouvir, onde aparentemente parece nos rejeitar, nos recusar. Deus faz isso muitas vezes, mas o seu objetivo é nos ensinar
que alguém só pode experimentar a graça quando chega no pó. Quando se vê como essa mulher. Veja, se você se vê como uma pessoa boa, o Evangelho não é para você. Mas se você se vê como essa mulher, como um pecador, indigno, impuro, quando você percebe toda a sujeira que existe no seu coração e na sua alma, aí sim o Evangelho é para você, para pecadores que precisam da graça de Cristo. E Jesus disse, por causa dessa palavra sua, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha, ela foi curada. Aqui é um dos milagres que Jesus realiza sem estar presente. Aqui nós vemos o poder de Cristo. Ele não precisa estar presente em um lugar para que alguém seja curado. Aquela mulher teve a resposta da sua oração. E o texto conclui dizendo que voltando ela para casa, o versículo 30, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus não deu migalhas àquela mulher, porque Jesus nunca dá migalha aos seus filhos. Ele deu um pão inteiro da sua graça. Ele mostrou a sua graça para aquela família, ele restaurou aquela família que estava destruída e quebrada. E essa história é uma história maravilhosa, irmãos, com profundas aplicações para nós. Deus, em sua imensa graça, expandiu sua obra de salvação, incluindo os gentios, eu e você, que naturalmente nascemos impuros, nós não nascemos, não somos de Israel, não somos da nação pactual, mas agora em Cristo a obra da salvação estava expandindo para gentios. E você pode perguntar, pastor, isso significa o quê? Isso significa a esperança para você e para mim, para nós que somos gentios, impuros, pecadores. Independente da sua nacionalidade, da sua terrível situação de pecado, ainda assim há esperança na graça de Jesus. Todo pecador, não apenas um israelita, pode ir até Jesus, que é o verdadeiro Israel para fazer parte do povo de Deus da nova aliança, que é formado por judeus e gentios que creem em Cristo. Aquilo que Paulo chama o Israel de Deus. Como eu e você podemos fazer parte do Israel de Deus? Pela graça de Cristo. E os primeiros ouvintes que iam ler, judeus e gentios, iam compreender perfeitamente isso. Aquilo que Jesus estava fazendo aqui era o anúncio daquilo que a cruz faria, abrindo a obra da salvação para gentios. O exemplo da fé salvadora dessa mulher, ela seria uma precursora para mim e para você. Gentios que também foram alcançados pela graça de Deus. Outra lição maravilhosa dessa história é que a fé salvadora, ela é essencialmente perseverante. E o que é a fé salvadora? É aquela fé operada pelo Espírito na regeneração. É aquilo que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé salvadora é aquela que Deus opera, convertendo pecadores, convertendo os eleitos, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles por quem Jesus morreu, aqueles por quem o Espírito há de aplicar a obra salvadora. Esse é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é de obras, não vem de vós, é isso que Paulo diz. Então, na verdade, ainda que essa mulher procure o Senhor Jesus, na providência divina nós sabemos que Jesus não foi naquela região por acaso. Ele estava na hora certa, no lugar certo, para salvar aquela mulher. A fé salvadora é essa, mas essa fé salvadora, ela é essencialmente persistente e perseverante, graças à obra do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo salva alguém, Paulo diz lá em Efésios que ele sela. Você agora tem o selo do Espírito, você é propriedade do Espírito.
E agora o Espírito então vai trabalhar no coração dessa pessoa para que a sua fé seja perseverante. A Confissão de Fé de Westminster trata sobre a fé salvadora e diz o seguinte, sobre a fé salvadora: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é obra do Espírito de Cristo, que Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Ou seja, o Espírito então salva alguém ordinariamente, ou seja, prioritariamente pela pregação da palavra, e o Espírito então começa a aumentar, a fortalecer, a fortificar a fé de alguém. Mas aqui nós vemos, e tudo em Jesus é inusitado, nós vemos essas duas coisas acontecerem simultaneamente. A fé salvadora e o fortalecimento dessa fé salvadora, através da aparente rejeição que Jesus está fazendo com essa mulher. A confissão de fé também diz que essa fé salvadora, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Essa é a fé salvadora. Então, aqueles que receberam essa fé salvadora e que têm o Espírito Santo, eles vão perseverar na fé. Embora Deus, em sua providência, possa fazer o que Jesus está fazendo com essa mulher, testar a sua fé, colocar nos turnos da aflição. Mas a fé salvadora é perseverante. Ela depende da graça. Mesmo quando aparentemente parece que Deus está contra você, a fé salvadora permanece. Há uma frase de Thomas Adams que ele diz que nosso Rei Celestial se agrada de todas as nossas graças, zelo fervoroso, paciência serena, o agradam. Gratidão alegre e arrependimento comovido, o agradam. Mas nenhuma delas é bem-vinda a Ele sem fé, como nada pode agradá-lo sem Cristo. Nada pode agradar a Deus sem Cristo. E nada pode trazer virtude verdadeira em nossa vida sem fé. A fé, ela é fundamental. É por isso que o autor John Flavel, ele diz que todas as outras graças, como pássaros no ninho, dependem do que a fé lhes traz. E essa frase é maravilhosa. Ou seja, a fé verdadeira é como aqueles pássaros que estão ali no ninho, dependendo de Deus, dependendo da sua subsistência de Deus, do seu alimento de Deus. Aqueles pássaros pequenos no ninho dependem da sua mãe. Essa é a fé verdadeira, dependente. Eles dependem daquilo que a fé traz, confiando em Deus. Mas essa fé, como o Watson dizia, ela reside não apenas no entendimento, mas na vontade. Ela tem olhos para ver Cristo, assim como asas para voar até Cristo. Então a fé verdadeira, de alguma forma, é como aqueles pequenos filhotes que aguardam e dependem do cuidado da sua mãe. Mas a sua mãe, e a águia faz isso, ela pega os seus filhotes, então os lança, para que eles aprendam a voar. E ela então vai os ensinando a voar, a crescerem, a serem maduros. E Deus vai fazendo a mesma coisa. E a fé verdadeira é aquela que nós não apenas nos agarramos nas promessas de Deus em Cristo, mas voamos até Cristo. Vamos até aquele que é o autor e consumador da fé. A fé verdadeira é sempre perseverante. E o oposto também é verdade. A fé perseverante é fruto da fé verdadeira. E o que é a fé perseverante? É aquela que confia em Deus em todas as circunstâncias. É aquela que confia em Deus
quando a sua fé é assaltada ou enfraquecida. É aquela que é resultado da obra do Espírito. A fé perseverante é aquela que faz com que um cristão veja tudo pela ótica divina, até mesmo os momentos difíceis. A doença, a dor, a perda, a aflição. Ele compreende tudo pela ótica divina e persevera e confia em Deus. A fé verdadeira não apenas confia em Deus, mas ela é perseverante sempre. Mesmo nas horas difíceis, ela descansa no Senhor. Mas ela não apenas descansa no Senhor. A fé verdadeira, ela justifica a Deus. A fé verdadeira diz: Deus está certo. E de repente, naquele momento de dor, quando você perde alguém, você diz: Ele sabe governar a minha vida melhor do que eu. Se eu preciso morrer, é porque Ele está me guiando para o encontro com Cristo. Ele sabe tudo. A fé verdadeira não é aquela apenas que depende de Deus, irmãos. É aquela que diz: Ele está certo. Ele sabe guiar a minha vida. Tudo está complicado. Eu não entendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas eu sei que em seu agir providencial, Deus está fazendo alguma coisa em minha vida. E essa é uma lição importante desse texto. A providência de Deus. Em seu agir providencial, Deus amadurece e testa a nossa fé. E o objetivo de Deus é muito simples, é robustecer a nossa fé. O objetivo de Deus nunca é apenas salvar um pecador. A obra da salvação, ela começa na regeneração. Mas a obra do Espírito é levar um pecador a se parecer com Cristo. E Cristo foi alguém que dependeu do Pai. Foi alguém que teve uma fé madura. E nós só temos uma fé madura quando Deus faz aquilo que Ele fez com Paulo. A fé madura é aquela que diz que Deus disse exatamente isso a Paulo: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: eu entendi. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu aprendi a depender. Essa é a fé forte, irmãos. Por mais fraco que o crente se sinta, e por mais poderoso que ele perceba que seu inimigo seja, para ele tudo é a mesma coisa. Ele não tem mais nada a fazer, senão colocar a fé em ação e esperar até que Deus haja. Não importa a circunstância da sua vida. Não importa se é um inimigo, se é uma doença, se é uma enfermidade, se é uma aflição. Você, a fé verdadeira diz assim: não tem nada a fazer. Obviamente que quando não tem nada a fazer, nós temos que, obviamente, sempre pensar na nossa vida, fazermos um autoexame, sabemos que, analisarmos se aquela situação, muitas vezes nós não estamos contribuindo para ela. É claro que nós temos que fazer isso. Mas as circunstâncias da nossa vida, como Jó, que nós olhamos à nossa volta e não compreendemos. Mas o que nós podemos fazer é colocar a nossa fé em ação e esperar em Deus. A fé, como William Gurnall diz, é uma planta que pode crescer na sombra. Uma graça que pode encontrar o caminho para o céu em uma noite escura. Ela pode andar nas trevas e ainda confiar no nome do Senhor. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Naqueles momentos escuros da vida, nos túneis de aflição, a fé se agarra em Deus e em suas promessas. E nunca o abandona. E não é porque as nossas mãos são fortes segurando em Deus. É porque as mãos dele são mais fortes segurando nas nossas mãos, para que possamos segurar na dele. É por isso que nós perseveramos. A fé madura e perseverante, e essa é uma lição final que eu quero trazer nessa noite, ela sempre recebe recompensas divinas. E essa recompensa pode ser nessa vida,
quando Deus responde à nossa oração, quando nós perseveramos e oramos e não desanimamos e aguardamos em fé. E essa é uma lição muito importante para muitos de vocês que têm orado a Deus por alguma coisa, clamando a Deus por algo. E às vezes nós oramos e pedimos e vamos aos poucos desanimando. E vamos então seguindo o caminho do pecado e achamos que Deus não pode mais fazer isso. E vamos perdendo a perseverança. Mas apenas aqueles que perseveram fielmente recebem a recompensa divina. Então, se você está orando a Deus por algo, aguarde no Senhor, crendo que Ele tem poder para fazer. Mas tenha uma fé submissa para crer nele, se Ele não fizer nada do que você pediu. Continue confiando nele, aguardando nele e dependendo dele. Porque, como Paulo diz, quer na vida, quer na morte, nós estamos unidos a Cristo. E nada vai nos separar dele. Mas a fé verdadeira e perseverante, ela também recebe uma recompensa no porvir. Jesus fala de recompensas, de galardões que Ele trará àqueles que são fiéis. E a fé verdadeira é aquela, meus irmãos, que só se preocupa com uma única coisa. É um dia estar diante de Jesus e ouvir dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É tudo que importa para um crente. É um dia estar diante do Senhor, dependendo e vivendo, dependendo da graça dele, cada momento da nossa vida, e um dia ouvir dele: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você sempre confiou em mim, em todas as circunstâncias. Servo bom e fiel. É isso que nós devemos aguardar um dia ouvir do Senhor. Se você está aqui nessa noite e não é um cristão verdadeiro, tem esperança para você. Como houve esperança para essa mulher gentia, em um estado terrível, uma família destruída, no caos. Vá até Cristo nessa noite. Mas vá com fé. Vá confiando na graça dEle. Vá reconhecendo que você é. Vá com a boca no pó. Vá em estado de humilhação e diga: Senhor, eu sou indigno, mas me dá a tua graça. E aqueles que se humilham diante de Deus, cuja obra é feita pelo próprio Espírito Santo, nunca voltam de mãos vazias, mas recebem graciosamente a graça de Jesus. E se você é um cristão verdadeiro, lembre-se disso. O objetivo de Deus não é salvar apenas você. Deus está trabalhando em você, amadurecendo a sua fé, robustecendo você. E Deus vai fazer isso naquilo que nós chamamos na escola da vida. É através das circunstâncias, das recusas de Deus, das coisas inesperadas, que Ele quer te ensinar uma grande lição. Apenas a graça dEle te basta para viver nesse mundo. Você não precisa de absolutamente mais nada para viver bem, a não ser a graça desse Deus bondoso em Cristo Jesus. Que Ele aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, reconhecendo que precisamos da Tua graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que devemos viver. É pela graça que a nossa fé se robustece, quando dependemos do Senhor e confiamos no Senhor, mesmo nas horas difíceis da nossa vida. Bendito seja o Teu nome por esse texto tão maravilhoso, que foi contado de duas formas diferentes, mas trazendo a lição central semelhante. E nós vemos como o Senhor responde de forma maravilhosa
a fé salvadora e a fé perseverante. E como o Senhor nos ensina, através dessa história, que a fé salvadora é perseverante, e a fé perseverante é fruto da fé salvadora. Bendito seja o teu nome por isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.